O evangelho de hoje é segundo Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? O homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os republicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Esta é palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, Jesus está conversando com os chefes dos sacerdotes, com os anciãos, as pessoas que detinham na época o conhecimento, que sabiam ler e interpretar a lei de Moisés, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, a Bíblia que se conhecia até então. E Jesus faz uma repreensão muito grande a eles. Lembra que eles haviam perguntado com que autoridade Jesus fazia essas coisas todas que ele estava fazendo? Expulsando os vendilhões do templo, curando coxos, paralíticos, cegos, surdos, curando as pessoas doentes. E eles perguntavam com que autoridade você faz essas coisas. E ele perguntou, ele falou, se vocês me responderem se o batismo de João Batista era do céu ou da terra, eu falo com que autoridade eu faço. E eles com medo não responderam. E aqui Jesus completa essa conversa dizendo essas coisas para eles. Porque o coração deles endurecidos, sem reconhecer ali o próprio Filho de Deus, o próprio Deus vivo feito homem, que estava ali no meio, trazendo a redenção para o mundo, ainda se contrapunham à doutrina de Jesus, queriam uma explicação, como se Deus precisasse de permissão para poder agir e trabalhar no meio deles, principalmente dentro do templo. Só que isso é uma coisa histórica, uma coisa que aconteceu no passado. Nós temos que olhar para nós e procurarmos em nós mesmos se não temos esse mesmo tipo de comportamento em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Será que nós não estamos também olhando para Deus dessa forma e fazendo como esses homens, ou como essa parábola que Jesus conta hoje dos 2 filhos? Um foi pedido para ir trabalhar, ele disse, não vou, mas depois se arrependeu e falou, tá bom, eu vou. O outro falou para o pai, para fazer bonito na frente do pai, não, pode deixar que eu vou, mas na verdade não foi, só fez aquilo para disfarçar. Isso é o que acontece quando nós nos colocamos numa atitude de legalistas, olhando para a lei, achando que nós somos cumpridores da lei, que nós somos certos e que as pessoas que cometem pecados ou que fazem atos que nós não concordamos, elas estão erradas e já estão condenadas ao fogo do inferno. Nós estamos condenando essas pessoas quando Deus ainda não o fez, quando Deus ainda dá a chance. Do jeito como Jesus fala. Por que ele se refere ao batismo de João Batista? Porque o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. E isso é necessário para nós podermos chegar até nosso Senhor Jesus Cristo, nos arrepender dos nossos pecados. E se nós não o fizermos, nós não temos como receber as graças, porque ele está lá pronto para nos perdoar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta só querermos chegar e receber as bênçãos se nós não pedimos perdão pelos nossos pecados, se nós não reconhecemos que temos falhas, que temos erros, que temos fraquezas. E isso é diário em nossa vida. Que nós possamos seguir o exemplo que Jesus diz aqui, dessas pessoas que eram pecadoras, mas que ouvindo a palavra, ouvindo os sinais, ou vendo os sinais, se arrependeram e mudaram de vida. Que nós possamos ter também essa determinação dentro de nós, de escutar a voz de Deus que fala conosco, que nos chama, Ele nos busca, Ele nos procura. E nós temos a oportunidade de nos entregar a Ele, de mudar de vida, de sermos perdoados. Deus nos quer perdoar a todo momento. Que nós entreguemos essa vontade de Deus de nos conduzir por um caminho de bênção, de graça,
mas que nós possamos reconhecer o tempo todo as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos pecados, e assim receber a bênção, receber a redenção, a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo.